Desenvolver as suas formas de relacionamento é, sem dúvida, fundamental para o seu bem-estar, para a construção da sua vida. O contrário, muitas vezes, de quem encontra dificuldade nesse campo é se isolar, ou cada vez mais abrir mão do que pode ser compartilhado, do que pode ser considerado em meio ao outro, uma ajuda, uma sociabilidade, uma contribuição, e aí sim a gente vai criando caminhos individuais. É uma saída defensiva, mas que também perde muito das possibilidades de potência da vida que a junção de pessoas pode trazer. Muitas vezes, em geral, estamos falando de inseguranças interiores, que podem ter diversas naturezas, né? Nascer de diversos fatores, de experiências, de personalidade, de um estilo familiar, de um estilo de ambiente. Mas no final das contas, nós notamos que até sobre questões muito práticas, questões muito funcionais, questões que seria muito legal conseguir superar, essas dificuldades acontecem. Estamos falando então que essa insegurança em algum nível precisa ser pensada, trabalhada. Por isso hoje a gente trouxe esse tema, sou inseguro com as pessoas. E aí? E o que eu faço com isso? Como que eu posso resolver, modificar, mergulhar de forma profunda para resolver essa questão na minha vida? Para isso nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, a insegurança como sintoma da estrutura, depois o fortalecimento e por último a mudança de paradigma sobre si mesmo. Nesse mergulho com a nossa psicologia, com a nossa psicanálise, a gente vai encontrar um rumo que faz sentido para a gente construir uma persona, um estilo, uma possibilidade mais segura das nossas relações. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E antes, só aquele convite fundamental para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Esse par de ações é fundamental para o seu apoio chegar até a gente, para tudo isso aqui funcionar e continuar seguindo com saúde. E eu te convido, aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para conhecer os meus livros. Então vamos lá. Primeiro, a insegurança como sintoma da estrutura. Vamos lá, eu vou explicar isso muito bem. Nós já entendemos, mas mesmo assim eu vou repetir aqui, porque em outros vídeos eu trago esse conceito, sempre vou trazer de novo se você está chegando agora, que é a nossa estrutura, digamos assim, a nossa coluna vertebral psíquica, ela é formatada no início da nossa vida, ali pela infância, ainda pela adolescência, mas principalmente quando somos mais novos, mais estamos sendo construídos desde a base. Essa estrutura, ela tem essa fase de consolidação e depois o que vivemos na fase adulta se sobrepõe a essa estrutura, ou seja, aquela estrutura está lá, ela seca, né, digamos assim, um cimento que se concretiza e depois o resto são camadas que a gente vai colocando por cima. Se nós temos uma insegurança que ela é generalizada, você vê que não é pontual, é de um estilo de vida, é de quem eu sou, é de uma certa forma parte de mim, nós começamos a entender que essa insegurança está morando na estrutura, ela foi concretizada na estrutura. O que quer dizer que eu tive uma infância que de alguma forma me deixou nesse viés inseguro. Como eu disse, um ambiente que é assim pode ser que eu naturalmente me desenvolva assim. Um ambiente que eu senti amedrontado, um ambiente que eu não me senti suficientemente seguro, um ambiente que de repente eu me senti pouco estimulado. Talvez na sua ideia, na sua memória esteja tudo perfeito, mas pequenas nuances, coisas sutis, não por mal de ninguém, pode ter constituído esse lugar. Claro, não estamos falando de uma exceção, de um acontecimento sem muita importância. Estamos falando de uma repetição, de um estilo de vida ali na infância, ou de um grande trauma, poderia ser, mas algo que realmente marca ou pela consistência ou por um grande choque. Ou seja, ou um grande trauma, ou algo que sempre foi mais ou menos assim, enfim, que trouxe essa característica da insegurança. Quando nós falamos da insegurança como sintoma da estrutura, eu estou dizendo, essa insegurança de hoje não está revelando que a sua estrutura funciona assim? Né? Isso não é um sintoma? A gente espirra quando está gripado, a gente fica inseguro na vida adulta, será que não é porque estruturalmente nos desenvolvemos inseguros? Bom, Vitor, e se esse é um lugar então de concreto que seca e fica ali duro, né? Fica ali firme, como que a gente modifica isso? A gente não necessariamente modifica a estrutura completa, a gente pode até ter algum nível de penetração, de conseguir atenuar as características da estrutura, mas muito através das tais camadas que a gente vai se sobrepondo, através de reflexões que possam fazer intervenções sobre a estrutura, ou seja, chego aqui,
Talvez antes de um trabalho, o que eu tenho de mais pronto é esta característica. Eu trabalhei, eu me desenvolvi, eu fiz terapia, eu fiz reflexões e agora eu tenho outros instrumentos que pegam essa característica e de repente tornam ela mais maleável, tornam elas mais possíveis. É por aí o nosso raciocínio. Então, primeiro eu quero fazer esse registro para a gente entender de onde pode vir essa origem, né? De onde pode vir essa característica. Não é para a gente olhar de forma patologizadora, eu tenho uma doença, não tem nada disso. É de uma questão realmente da sua estrutura. Enquanto isso em você se consolidou dessa forma, outras coisas talvez tenham virado coisas muito bacanas. Então, enfim, a gente tem essas misturas mesmo. Mas, acima de tudo, entender que nós estamos falando de algo mais generalizado. Se você é inseguro de vez em quando, ou numa situação que a insegurança é normal, tem algum nível, né, em alguma intensidade, está tudo certo. Nós estamos falando de quando é muito, quando é intenso, quando é consistente, quando é razoavelmente para tudo. Aí sim a gente está pensando dessa forma. Vamos avançar um pouquinho. Como eu disse, a gente consegue, de repente, criar camadas por cima dessa estrutura para, de repente, ir redirecionando esse funcionamento. Aqui eu trouxe, então, esse tópico que é o fortalecimento. Fortalecer a segurança. Então, se a gente tem uma base que está insegura, a gente precisa colocar ali apoios, né? Outros instrumentos ao redor com que faça que isso que é fraco fique forte, né? E esse é o entendimento que a gente, primeiro, numa terapia, a gente olharia para onde pega para você, ou seja, entender a sua estrutura, como ela se formou assim, cada um tem uma história de vida, então isso é muito individualizado, não dá para ficar dando todos os exemplos aqui, né? Eu até já dei alguns na introdução, mas enfim, entender o seu ponto, pensar sobre ele, entender sobre ele, desmistificar ele e entender como que a gente também pode estimular ao contrário. Só vou dar um pequeno exemplo. Vamos supor que você foi uma pessoa que foi muito repreendida na infância, exageradamente. Cuidadores muito duros, muito rígidos, que te ameaçavam o tempo todo. Você cresce inseguro. Chega aqui, a gente vai desconstruir esse passado? Não, ele existe, você sabe disso, e o que a gente faz então? A gente precisa ver que, bom, essas eram características deles sobre você. Não necessariamente você era menor no sentido de valor, não necessariamente você era inferior no sentido de capacidade. Eram pessoas mal resolvidas com os temas delas e que depositavam nessa criança essa característica, essa tensão, essa raiva. Opa, então o problema já não sou eu, eram as pessoas que estavam perto de mim? Pois é, estamos vendo esse circuito. Ok. E aí entendendo também, então, quais são os seus valores, o que você faz de bacana, o que você gostaria de fazer, como uma ideia de que aquilo que desejamos é a melhor chance daquilo que podemos ser potentes. Veja que a gente vai construindo uma possibilidade de presente. E construir a possibilidade de presente é ir reestruturando esse ser que vai conseguindo, então, entender que ele tem lugar no mundo, que ele tem lugar de participação, que ele tem direito a realizar os seus planos, tem direito de executar a sua vida. Opa! A gente já começa a dar espaço para essa pessoa, a dar possibilidade para a vida dessa pessoa e, de repente, essa estrutura de se sentir tão inferior, tão desvalorizado, começa a ser desconstruída e a gente começa a ver um lugar de valor, sabe? Então é muito importante que a gente tenha a noção que, primeiro, esse trabalho profissional, ou mesmo de reflexão, que vem estímulos, reflexões, perguntas, provocações de fora, é importante, porque faz a gente pensar quem sou eu, por que eu fiquei assim? A culpa foi minha? Será? Eu, criança? Por que eu teria essa culpa? Né? Quais foram as responsabilidades das pessoas ao seu redor? Né? Então agora, por onde você pode contar uma história diferente, construir uma história diferente, aliás, como que você pode desenvolver um caminho diferente, fazer uma curva fechada, mudar a rota que era dessa forma para agora ser de outro jeito. Veja que essas possibilidades são todas importantes. E aí sim a gente vai construindo consistentemente uma mudança. Vamos avançar um pouco mais. Bom, os tópicos vão se interligando e aqui mais um complementar ao que a gente acabou de dizer, que é a mudança de paradigma sobre si mesmo, que é exatamente o que eu estava dizendo. Se você então vai construindo estas ideias possíveis, entendendo elas também como verdadeiras, é verdade, meus pais realmente tinham essa dificuldade, é verdade, eu não tenho culpa se eu era tão pequeno e é verdade, eu tenho sonhos, eu tenho os objetivos, é verdade, por que eu não poderia isso? Enfim, você vai construindo novas verdades que vão construindo novos ares, digamos assim, entendendo outros caminhos. De certa forma, você vai se despersonificando daquele símbolo de desvalor. Opa, eu não sou aquilo. Opa, eu não sou sinônimo de desvalor. Opa, eu não sou sinônimo de falta de potência, de falta de capacidade. Não, peraí.
eu tenho outros significados também, eu tenho outras características também. E aí sim, essa coisa de mudança de paradigma sobre si mesmo eu começo a me perceber de uma maneira nova. Eu começo a entender as minhas possibilidades de uma maneira nova. Eu começo a ver que eu posso agir, funcionar, executar de uma maneira nova, em outras direções, em outros ritmos, com outros gostos, com outras intensidades, com outros sentimentos. Aí sim a gente vai de fato construindo então aquela camada por cima da estrutura, ao ponto até de, quem sabe, neutralizar pontos mais agudos da estrutura. Não quer dizer que eles desaparecem totalmente, não quer dizer que algum dia, alguma forma, ele pode se mostrar, ele sempre vai ser uma tensão existente, mas que a gente está fazendo um contrabalanço, uma contratensão, realmente colocando algo que faça uma posição contrária e que não só tente neutralizar, mas dê potência para que este contraponto também ganhe protagonismo, né? Então, colocando valor, colocando importância, colocando ação, e aí tirando a inação, tirando o desvalor, e aí sim a gente vai realmente moldando tudo isso. Esta reflexão já é suficientemente provocadora para a gente entender esse lugar, entender isso que que eu estou tentando explicar aqui. Mas entender não basta, é preciso um exercício do viver, empírico, do experimentar. Então seguir se testando, seguir experimentando, seguir pensando, vivenciando experiências de fato. Não é só pensamento, a gente precisa ir para as situações. A gente precisa se desafiar frente às situações. A gente precisa realmente colocar o nosso corpo para se moldar, inclusive o corpo psíquico, para se formatar nesses outros estímulos. E aí, daqui a pouco, isso pode se tornar uma coisa mais natural, mais própria, mais introjetada, ao ponto de você se perceber de uma maneira nova. Bom, assuntos emocionais, principalmente que envolvem as nossas origens, são sempre muito sensíveis. A gente está falando de outros personagens importantes, personagens que você ama, ou personagens que foram afetivamente importantes de uma maneira positiva ou negativa na sua história. Então é sempre sensível. É preciso paciência, acolhimento, tempo, né? Veja que, ao mesmo tempo disso tudo que eu estou propondo, dores podem surgir, angústias, ansiedades. Por isso que o apoio, se sentir numa rede de apoio, seja de amigos ou seja de profissionais, é fundamental. Siga refletindo, siga vendo vídeos, siga lendo, siga estudando. Não abra mão do cuidado, por exemplo, de uma terapia que é sensacional, é pontual, é direto ali sobre você. É sem dúvida um grande presente que você pode se oferecer. Mas acima de tudo, continue incomodado no sentido de entender que a mudança é possível, entender que há possibilidade, entender que há mudança. E aí sim, você se fortalece de uma maneira nova e, sendo consciente, de uma maneira a qual você deseja. Muito obrigado por confiar mais uma vez nessa reflexão. Eu te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo, aquele par de ações que tanto nos ajuda. E quero te convidar para também fazer os seus comentários aqui abaixo do vídeo, que é sempre um lugar de muito enriquecimento. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo!